gente! Que bom estar aqui de novo com vocês para contar mais uma EQM. Essa EQM, eu achei interessante a maneira com que a pessoa resolveu contar essa sua experiência, né? Que é o tanatofobia, que é o nickname dessa pessoa. E aí eu fui pesquisar, né? Porque tanato é alguma coisa relacionada à morte, fobia é medo, né? Eu fui ver aqui a definição de tanatofobia, e eu encontrei assim, ó, é o medo excessivo, irracional e persistente da própria morte ou do processo de morrer. Então essa pessoa que estava com essa questão, né, existencial, com medo da morte, estava relatando, né, nesse fórum, né, que estava tendo esses problemas. E o que eu acho, gente? Eu acho que todo mundo, no decorrer, em algum momento na sua vida, você para e se questiona, né, será que existe alguma coisa depois que a gente morre? Como é que esse processo de morrer? Tem muita gente, por mais que esteja numa religião, né, e tenha toda uma teoria, tem medo da morte. A maioria das pessoas tem, né? Do que pode encontrar ou não lá do outro lado. Então essa pessoa estava nessa problemática e essa outra pessoa, que é o tanatofobia, resolveu expor, né, contar a experiência de EQM que ele teve para ver se aliviava a dor dessa pessoa. Então eu achei legal porque eu fiquei pensando em quando eu comecei a querer, né, a ter vontade de fazer um canal aqui no YouTube para tratar dessas coisas, né, de experiências de quase morte, de sonhos premonitórios, intuições, esse tema que eu amo, né? E eu lembro que, tipo assim, eu tava muito empolgada para abrir logo esse canal. E quando a gente está muito empolgada com alguma coisa, a gente quer dividir com o que a gente ama, né? Com o que a gente considera. E aí eu tava até aqui perto da minha casa mesmo, né? Tem tipo uma galeria de umas lojas, né? Eu me sentei no banco ali da galeria e tava conversando com uma amiga minha e falei muito empolgada com ela sobre essa minha vontade de fazer um canal especificamente com esses assuntos. Eu tava muito, muito feliz, muito empolgada. E aí eu comentei com ela, né? E ela falou assim comigo: Mônica, é legal, né? Você sabe que não vai dar visualização, né? Esses assuntos não dão visualização. E outra coisa, eu vou assistir os vídeos porque você é minha amiga, mas é um assunto que não me interessa. Gente, eu lembro que foi meio que um balde de água fria em cima de mim, porque eu não esperava escutar esse tipo de comentário, né? Então me deu assim meio que, sabe aquele desânimozinho que dá? Acho que passa também rápido, foi o que aconteceu comigo. Eu também fiquei imaginando que ela tá numa fase da vida dela que tá complicado para ela, tá muito difícil ela acreditar em alguma coisa ou não acreditar, ela tá num processo meio que depressivo. E aí eu comecei a entender que realmente, entendeu? É uma coisa que não interessa a todo mundo, né? Embora eu achasse que ela deveria ter falado de uma maneira diferente, mas no fim eu entendi. E aí aquele banho de água fria, né, água gelada que eu tinha tomado, passou, né? E abri o canal. E também, por que eu tô falando isso, gente? Porque eu já estive nesse lugar de muita insegurança, de crise existencial, de muito medo. Não tem muito tempo que eu saí de um quadro de depressão e crise de pânico, né? Em que eu fiquei bem mal, eu tive que fazer terapia, entrar com um processo medicamentoso, foi muito difícil. E o que realmente me ajudou muito, fora Deus, a terapia, as meditações, o que realmente me preenchia também eram esses relatos, eram vídeos que eu assistia sobre esses assuntos, eram coisas que eu lia sobre esse assunto, me preenchiam. E eu pensei também o seguinte,
Gente, se tiver uma pessoa nesse canal assistindo, sabe, um pouquinho das histórias que eu trago aqui, e se essas histórias aliviar o interior dessas pessoas, gente, eu já tô feliz. Porque eu tô dando alguma coisa que eu recebi e que me fez muito bem. Que me tirou literalmente do limbo, porque eu estava no limbo. Então eu quero dizer que para você que tá aí, qualquer processo da sua vida, seja crise existencial, medo da morte, ou passando realmente por alguma doença, cara, sempre tem saída. Sempre tem uma saída. E não tem uma fórmula certa, não tem. Para mim foi tomar remédio, foi para psicóloga, ler esses relatos, ver vídeos sobre esses relatos. Foi essa mistura toda, ir para a igreja, eu fui para a igreja, que me tirou literalmente do limbo. Eu não tenho religião, não tenho, até gostaria de realmente ingressar em alguma coisa, mas eu não consigo ficar em uma coisa só. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de estar... Eu vou num culto e eu consigo me sentir bem e escutar aqueles louvores maravilhosos, como eu vou na católica aqui perto de casa e que às vezes tem sermões maravilhosos que eu também gosto. Então assim, esse mix todo tem me alimentado. Então é difícil eu traçar só uma linha, né? Mesmo porque, às vezes, quando você entra numa religião e que você... não, tudo bem, eu vou seguir só essa. Tipo assim, dependendo da religião que você vá, eles não acreditam numa EQM. Eles não acreditam que você pode realmente ter essa experiência e ir lá do outro lado e de repente ver um ente querido que já faleceu. Eles não acreditam nisso. Então, como é que eu vou entrar numa religião que não acredita nisso? Eu não vou poder expor, dizer que eu acredito, porque as pessoas vão me criticar. Então, é difícil, né? Então, eu prefiro ficar assim, como eu tô, bebendo de várias fontes e respeitando todas essas fontes, que para mim é o mais importante, é o respeito. Então, vamos lá, tá bom? Então, eu vou contar o relato. E ele começa assim: isso aconteceu há 15 anos. Eu tinha encerrado meu turno de trabalho e estava no meu carro voltando para casa. O dia estava bastante tranquilo no trânsito, então não havia muitos carros à minha vista. Depois que o semáforo ficou verde, eu segui em frente, mas de repente um caminhão atingiu meu carro pelo lado direito. O meu carro virou de cabeça para baixo e eu lentamente fui perdendo a consciência. De repente, eu acordo e percebo que estou em algum lugar. Olho ao meu redor e vejo um monte de monitores e uma jovem enfermeira. Percebo que estou no hospital e me pergunto: por que eu não estou com dor? Os medicamentos estão tão fortes hoje em dia? Então, de repente, antes mesmo de eu conseguir abrir a boca para falar com a enfermeira, começo a flutuar. Eu podia me ver fora do meu corpo, fora do meu próprio corpo. Os monitores começaram a apitar e a enfermeira correu para chamar os médicos. De alguma forma, eu não me senti preocupado nem em pânico. Pude me sentir livre, em paz. Senti felicidade. Foi algo indescritível, caloroso, amoroso, que eu não consigo nem expressar. Enquanto isso, os médicos e enfermeiros tentavam me reanimar. De repente, vejo uma luz à minha frente. Devo dizer que não era a luz da sala, nem a luz ali da mesa de cirurgia. Digo isso porque, após essa experiência, relatei o acontecido para algumas pessoas e alguns céticos disseram que eram as luzes do local. Conforme eu ia me aproximando da luz, fui subitamente parado por uma voz me dizendo: ainda não é a sua hora, você ainda tem algumas coisas para fazer. Subitamente volto ao meu corpo. Bom, contei minha experiência para minha esposa e filhos.
Contei também para meu médico que é um ateu convicto, que não acredita em nada e disse que tudo foi apenas um truque do meu cérebro. Contei detalhes 100% precisos de tudo que vivi durante minha reanimação. Detalhes dos enfermeiros, dos médicos. Ele ficou surpreso, mas nada mais que isso. Bom, eu não o culpo, eu também já fui um ateu, agnóstico, agora, não sei, talvez espiritual. Ainda não tenho a certeza do que experimentei, e embora cientistas e médicos tenham suas próprias teorias, sei que o que vivi foi algo surreal, que tenho a certeza de que nossas vidas não terminam e que iremos para algum lugar. Não sei se é o céu, reencarnação, o que seja, mas tenho a certeza de que existe algo que está nos esperando amorosamente na hora de partir. No entanto, temos claramente as nossas próprias tarefas a cumprir neste mundo e devemos cuidar dos que nos rodeiam. Sinto que minha tarefa é passar muitas décadas por aqui com meus filhos e netos. Ainda não tenho todas as respostas, mas sei que não devemos nos preocupar com isso. Beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima!